Olá, colegas, amigos, professores, quem for, assistir o nosso trabalho. A gente vai falar sobre o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e a gente vai falar sobre a nova Lei de Licitações 14.133. Esse trabalho ele vai constituir a matéria de licitações e contratos administrativos e a matéria de administração financeira e orçamentária. Esse trabalho vai ser realizado juntamente com a minha colega Luciana Garcia dos Reis, no curso superior de Gestão Pública, EAD, pelo Polo de Espigão do Oeste, Rondônia. Vamos começar, falando sobre o que é a LOA. Basicamente, todo mundo já estava escutando bastante, que é a Lei Orçamentária Anual, ela é basicamente uma planilha do orçamento anual com a estimativa de receitas e fixação de despesas executadas ao longo do ano. Mas por que a LOA é tão importante? Ele é um dos planejamentos mais importantes do governo, seja federal, estadual ou municipal. Afinal, ela viabiliza todas as ações públicas e determina os detalhes de cada repasse do orçamento. Repasse tal, para que vai ser destinado, para qual órgão que vai, qual a finalidade desse orçamento, desse repasse. Por esse motivo, é fundamental acompanhar a LOA e saber quais as metas, prioridades e propostas do poder público. Para quem ainda não sabe, ela sempre fica lá disponível no portal da Transparência, para quem quiser acessar e tirar suas dúvidas sobre o assunto. O nosso trabalho ele se divide em um passo 1 e passo 2, A questão 1 pede para a gente fazer uma pesquisa no portal da Transparência do nosso município, no caso, nosso Espigão do Oeste, Rondônia, e coletar algumas informações sobre a nossa Lei Orçamentária Anual. Aqui pede qual o número e o ano de publicação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. A nossa lei é a Lei número 2.326, de 23 de dezembro de 2020. E aqui pedem mais algumas informações para a gente identificar, que vai do item B até o item B6. Que como a gente tem um modelinho de template logo ali adiante, todos esses dados, a gente anexou, pesquisou, anexou e colocou lá no template que eu vou mostrar agora para vocês. Agora aqui a gente tem um modelinho, de template que a gente preencheu, coletamos as informações, onde ele pede o código e nome do órgão. Código 2, o Poder Executivo, que esse termo se refere à Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste. Código e nome da unidade orçamentária. Código 3, Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, que foi a unidade que a gente escolheu. Código e nome da ação governamental. Código 2 é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A esfera orçamentária da ação governamental. A indenização pela execução de trabalhos de campo, que é a parte que os servidores da secretaria prestam serviços na zona rural do município, atendendo aos produtores rurais. As categorias econômicas da despesa da ação governamental são despesas correntes, o elemento de despesa que pode ter reservado dotação para planejamento de compras na modalidade de pregão eletrônicos e compras de SRP, o elemento 3.3.90.95. Temos também o identificador de uso do elemento de despesa, esse númerozinho todo aí, 0100000208. E o que motivou a gente a escolher essa ação é pelo fato de saber como é importante a prestação de serviços da Secretaria para atender aos produtores rurais, beneficiando tanto os produtores rurais quanto os moradores locais da cidade, que é uma cadeia, um ciclo, onde um depende do outro, onde um gera renda para o outro e assim fazendo com que a cidade cresça. O processo licitatório tem como objetivo de assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestantes ser executado, superfaturamento na execução dos contratos. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. A alta da administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve ser implementar processos e estrutura, inclusive de gestão de risco e controles internos, para avaliar, direcionar, monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo.
Aqui pede também, né, para a gente explicar sobre a fase preparatória das licitações, no termos do artigo 18 da nova lei de licitações. Esse artigo, ele levou o planejamento, nessa nova lei, ele levou o planejamento da categoria de princípio jurídico, para dar um tratamento mais minucioso à fase preparatória dos certames, de todo o processo de licitação. Aqui a gente tem inúmeros incisos, inúmeros não, né, essa quantidade que está aqui, que se caso eu for ler todos um por um vai ficar enjoativo e cansativo. Mas, em geral, o que a gente entendeu foi que esse artigo 18, ele veio para deixar mais complexo, para deixar mais objetivo, mais igual, em termos de igualdade, em referente ao processo de licitação preparatório, todo um planejamento, e interligar realmente a fase preparatória com a lei orçamentária anual, fazer com que os dois se encaixem, com que as informações batem, com que as informações sejam compatíveis umas com as outras. Referente ao sistema de registro de preços, que na nova lei de licitações é o artigo 82, o edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre, inciso 1, as especificidades da licitação e seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Esse artigo é composto por vários incisos também, incisos e parágrafos, onde esse edital vem para também tornar mais igual para as empresas e com as especificações mais diretas, né? Inclusive um artigo, um inciso aqui fala sobre a possibilidade de prever preços diferentes. Então, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes, um objeto que vai ser, às vezes ele pode ser mais barato na minha cidade e, né? Ou às vezes ele pode ser caro na minha cidade, mais barato na cidade, porém a gente tem, como é em local diferente, a gente tem também o preço da deslocação, da entrega, do frete e tudo mais. Então, assim, a gente tem vários itens que vai ser especificado nos editais de licitações para tentar também tornar mais fiel aos editais, às coisas que são pedidas nos processos de registro de preços. Para o fim da contratação pública, a carona é o órgão ou entidade que viabiliza suas contratações num registro de preços no qual não participou como intuito ou consorciado. O carona tem sido uma prática muito comum no campo de contratação pública nos últimos anos. O que determina a legalidade ou ilegalidade é como o registro de preços será utilizado pelo órgão ou pela entidade carona. O fim imediato da licitação é a obtenção de bens e serviços que decorrerá da relação contratual. Para chegar até o contrato, existe apenas dois caminhos: a licitação ou a contratação direta. Não existe uma terceira via ou alternativa na ordem jurídica. Houve uma tentativa para que o carona fosse essa terceira via. O órgão ou entidade que se beneficia do registro de preço deve se demonstrar que integrou o consórcio, participou juntamente com o gerenciador da licitação para instituir o registro de preço ou tem que comprovar que fez com fundamento numa das hipóteses dos artigos 24 e 25 da Lei do número 8.666/93. Nota-se que a ilegalidade do carona representa uma violação em relação ao meio e não aos fins, mas necessariamente o meio indispensável para atingir o fim. Portanto, será reputada como
ilegal a figura do carona quando o órgão se beneficia de contratação que ele não licitou, mas sim de terceiros, ou que não se justificar em razão de uma das hipóteses prevista no artigo 24 ou 25 da Lei de 8.666/93.